chamar o resto do povo, tá, gente? Só mandar o link pro pessoal aqui. Você pode mandar aqui por favor, gente. Faltando uma galera aqui que vai mandar o link. Hello, Tumblr Girl. Eu tava te procurando aqui no WhatsApp agora. Procurando pra te mandar o link, mas aparentemente você já achou. Então, beleza. So guys, today we are going to talk about astronomy and astrology, the lesson 4 of the book. Remember guys that after lesson 5 we have a review and tests, okay? And how we are going to do the tests, I don't know, but we'll discover. Guys, if you have questions, you can always send a message, okay, on WhatsApp or here. Hello people. I saw it here in the chat. So you can always send messages in the chat, okay, for questions or in WhatsApp. So I think we talked about this subject in some classes, but not in live. So we're going to start lesson 4 today and we're going to move forward from here, okay? Guys, astronomy or astrology, do you know the difference? Remember what's the difference? Let me put here on my presentation. PowerPoint finally is going for me, guys. Remember when you did the presentations? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Because now I am making the presentations. Let me put my face here. So this picture is talking about astronomy. That is the study of the astros. Por isso vem astronomia. So astronomy is talking basically about the planets, like NASA stuff, rocket science, literally, going to the planets. And we have astronomy, that's more talking about the zodiac signs, cards, tarot cards. You know what I'm talking about. Castia que para na rua pra ler a mão, tá ligado? Fica cigano, dente de ouro. So what do you prefer? I remember I made these questions and I almost sure that Ju said and Tainá said they prefer astronomy. Astrology, talking about the signs and stuff.
And I asked if you believe or not. Some people said that you believe, some people said that you don't believe in the zodiac sign. I'm Scorpio, by the way. So when you look to the sky, guys, you have a lot of constellations, and according to these people, the formation of the constellation, when you connect one star to the other, you make the zodiac signs. For me, it's all random. If you look to the sky and connect the points, it's all random. Hello, Roberto. I'm watching you here in chat. So, next. Let's go back to the book. Let's see what we started talking about. In this picture, guys, we talked about the constellations that probably you don't know any of them, because... No, I mean, you know Cruzeiro do Sul because of Cruzeiro, time do Cruzeiro. Né, Roberto? And we have Três Marias, né? Que todo mundo conhece, que são os três pontinhos. The Three Marys. How is the name of das Três Marias in English? I'm going to Google it. I'm curious now. Grupo de estrelas, Três Marias. It's called Orion's Belt. Cinto de Orion. Então, Three Kings. Três reis. Então, Three Sisters. I can see the Three Sisters in the sky. Oh, that's funny. Not Three Marys. Guys, my internet is connecting sometimes, okay? So if the screen frozen, you know why. Let's see. So we talked about the telescope, I think, because not the telescope. What's the name of this? I forgot the name of that. Telescope, yeah. And microscope, telescope. It's very cool, and I really would like one of these, you know. But I have the impression that if I buy one of these, I will use one time and never again I'll look to that. Because imagine, you look to the sky and say, oh, nice. Second day, oh, the same as yesterday, and so on, you know. It's kind of boring after a long time. You look to the sky and see the same thing. And of course, we have the High Priestess in the Tower cards from the Tarot cards. Do you remember we talked about Tarot cards? I think it's kind of disturbing, the pictures. Look at that, look at the tower. In this tower picture, we have apparently two girls jumping from a tower in flames. For me, it's kind of crazy. Depois eles falavam que Yu-Gi-Oh! Que era as cartinhas do demônio, né? Está louco, está louco, olha. High Priestess. Alright, and the questions here we talked about was if you believe in the zodiac, if you can recognize any constellation in the sky, if you have ever seen the sky from the farm. You know, guys, I live in farm. Fernandinha of the class here lives in farm. Tainá also lives in farm. So you all guys have a farmhouse. When you look to the sky from the farm, it's completely different. It's like dust in the sky. Parece uma poeirinha branca. It's amazing. And here in this listening, we are going to do in the next class. All right? Probably Google Meet, guys. I was looking, and then I tried Google Meet. I made a test. It's promising a lot, so probably it will be the best choice. We have Discord for backup plan, né? Se o Google não der certo, we have Discord. But I think Google Meet will be better because I can share the screen like we do here live. Guys, 2000 talking about the zodiac sign. Talking about the zodiac sign. Here are the names. Zodiac names. So we have here Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,
Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. What is your zodiac? Mine is Scorpio. The name is basically similar to the Portuguese version, but little difference. Like Gêmeos, basicamente Gêmeos, né? Muda quase nada. Aries, Taurus, deixa eu ver se tem algum que muda alguma coisa. Devia ser Fishes, né? Mas é Pisces. Capricorn, Sagittarius, basically the same. It's like months of the year, January, February, the difference is just the same. But I was going to tell that this year is so crazy, it's so crazy, that even ETs would be a normal thing to happen in 2020. Do you believe in ETs, guys? In extraterrestrial beings? I don't know. I can't say I don't believe. Maybe they are here. They are among us. Maybe we have an ET in the class. People. What? Maybe I am an alien. Have you think about that? How do you know I'm not an alien? Tô vendo os comentários aqui. Parabéns, Lorena. Você esqueceu da aula. E ter 4K. Melhor cosplay que tem isso aí. But talking about ETs, guys, in this crazy year that we are having, have you seen the news these days? That NASA, the American government, released some files about NASA, about non-identified flying UFOs. Those undefined flying objects. So after all this time, we released it. In 2020, it gets better. I think I have the video here. Let me show you guys. Look at that. It was all over the news this week. All websites had this video. Look at that, guys. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly! Crazy, isn't it? God knows what is that. Move here, I think, my WhatsApp. Ó, dá salve aqui pro Maceral, brother lá do Hag, que tá vendo o vídeo com a gente. Pois é, velho. Pois é. Esse ano tá louco, cara. Esse ano tá por brincadeira, não. 2020 ataca. Além disso, besides these files of the USA government that were released this week, we had that meteor, asteroid actually, that almost hit the Earth. Have you seen that? NASA released a video again showing how close this object passed Earth. And they say if this object hits, this asteroid hit the Earth, it would be a massive danger to the humankind. But of course it didn't, we are all alive. But look how close it passed from the Earth. Look at that.
Look, we have the Earth, and the object is 1998 or R2. Pode até procurar no Google aí, guys, porque esse é verdadão. Olha na curvinha, velho. Olha aí, passa raspando, ó. Ó, tirou a fina. It almost killed all of us, but luckily it didn't. And in the video it seems very close, but it was not that close actually. It passed like 16 times the distance from the Earth to the Moon, you know, so it was not that close. But if you compare the distance from the Earth and Mars, like in the video, it's close. Tá na trave essa aí, ó. Let's see the comments here. Cabuloso. Imagine if coronavirus is an alien thing that the aliens created in this year. Tipo, 2020, né, velho? 2020, olha só. Não dá aquela impressão de... Quem sabe? You never know. In the class I showed you the video that is going to zoom out from the Earth, starts on Earth and starts zooming out, like the Earth, and then Jupiter, and then Saturn, and then the Sun. It's getting bigger and bigger and bigger. And then we saw the visible galaxy, that's a huge place compared to the Earth, and we are nothing. We are nothing at all. So let's go back to the book. Lorena, você que está perdida, uma revisão em alguns segundos aqui. Só comecei a lição falando sobre Astronomy e o Astrology, que é o tema. Aí a gente falou aqui, né? We talked about the planets, the constellations, telescope, and tarot cards. And we are here now talking about that. It will be in the next class, alright? And here we have the signs. Capricorn sign, Aquarius sign, Pisces, Aries. Here we have the date, okay? Here is the date where you have the sign corresponding to the part of the year. Scorpio, Libra, Virgo, and Sagittarius. And what is your zodiac, guys? Can you put here on the comments? I'm curious. I'll read some information about your signs. Let's see what you have luck for today. Sorte do dia. Ficar em casa o dia inteiro comendo enquanto faz quarentena. Alright. Aí vocês mandam aí pra mim que eu vou ler o que vocês têm de sorte do dia hoje. And guys, that's amazing how it can help you when you are talking or when you are writing a text. Because it's normal, okay? You're not the only one who does that. A lot of people, when they are talking or when they are writing, they tend to use very for every adjective they want to emphasize. You know, if they want to say, I think it's big, they say very, very big. It's very rare, acabei de falar very também, né? It's very rare someone say huge, que é enorme, né? So you have two options in this case, for example. You can say very big or huge. Both are okay, both are correct, but when you're talking in a text, you have a lot of very in the text, so it gets repetitive. An alternative for that is to use the extreme adjectives, and that's the grammar, very easy, okay, nothing new here. So the idea here is to use the extreme form of the word, so you don't need to put very. So like here in the picture we have very happy. In vez de falar I'm very happy today, you can say I'm delighted today. Fica muito, né, chique. Imagina um cara falando isso com uma tacinha de vinho na mão, mouse da Razer em outra. I'm very delighted. Oh, I'm delighted. Vou falar very delighted, não, senão fica demais, redundante. Em vez de falar very good, you can say it's fantastic. Very tired, I'm exhausted. Very cold, tá chegando, né? Essa época do ano, vou falar freezing. Let it go, let it go.
Em vez de falar very sad, you can say I'm devastated. Com drama, entendeu? Ó, tô uns signos aqui, se acabar de explicar isso aqui, a gente vai, vamos ver o que tem, o que vocês têm pro dia, o que tem pra hoje. Funny, em vez de falar very funny, you can say hilarious. É igual aquele ditado, né? Tipo assim, só é engraçado até alguém se machucar, depois fica hilário. Angry e furious. Fast and Furious. Você imagina um filme chamando Fast and Very Fast and Very Angry, ia ficar bonito, né? Fast and Furious é melhor. And scared, que é assustado, you can say terrified. Another extreme adjective. Instead of very scared, say I'm terrified. Are you terrified of UFOs? Are you terrified of ETs? Imagine. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, sabe? Não, tá de boa. Alright. Deixa eu ver se tem uma coisa que eu ia falar aqui, especificamente aqui nessa parte. Não. Okay. Guys, do you have your books in your hands? It's important today because you're going to do the exercise as well, alright? So if you don't have the book with you now, I would like you to get a piece of paper and pencil, because I want you guys to write sentences using the extreme adjectives above. So we have here 5 lines, alright? And we have a lot of extreme adjectives. So you can choose 5 of these, or you can choose or delighted, or fantastic, or exhausted, or freezing, one of them. And write 5 sentences here using each sentence use one extreme adjective, ok? And não precisa nem falar que não vale você colocar tipo I am delighted, I am fantastic, I am exhausted. Isso é a cara de pedir fazer. E Roberto também, mas não. Por favor. Obviamente, ok? Aí assim que vocês acabarem de fazer rapidinho, já manda no WhatsApp aí que eu vou olhar. Que eu vou olhar aqui e a gente já corrige na hora, correndo voando. Só mandar fotinho no zap aí que eu vou corrigir. Esperando, galera. Ah, senhora Lorena. Tem carregador aí não? Quarentena já vai cortar a energia nessa casa? Celular descarregando. Tira a foto, ela bota um carregador. Guys, acelera aí o processo. Cadê as fotos? Eu quero imagens, como diria da pena.
Eu sou muito noob aqui nesse negócio de live. Ah, tem como ver os participantes que estão aqui no chat, que coisa legal. Vou pegar um cafezinho ali, quando vocês me mandam, tá? Acelera aí, tá esperando o fósforo pra gente corrigir. Lorena, pega as frases então. Digita no meu WhatsApp, pô. O livro tá aí no saco, você digita e manda. Não sei se faz diferença não, né? Porque bateria é bateria. Aí, Gustavo, até você acabou, velho. Até você que já não faz mais inglês, já formou, já acabou o exercício. Não fizeram, tem vários. Deixa eu corrigir aqui, Gustavo. Pera aí. Xingar muito no Twitter, vocês estão demorando muito. Mandar a foto aí do notebook, Lorena. Pega ele e vira assim, ó, tá ligado? Não, beleza, eu vou passar pra frente. Opa, a foto chegando, olha só. Quem é esse aqui? Vamos ver quem é essa pessoa. Deixa eu ver o nome. O nome dela não era pra você pegar meu número. Que ousadia, velho! Sacanagem, meu. Deixa eu logo, né? Quem que é esse mesmo? Ah, Tainá. Fernandinha também mandou, beleza. Ok. Vamos começar corrigindo aqui. Eu vou pegar as respostas que vocês mandaram aqui no zap e já vou colocando, tá? Vou falar de quem que é não, vocês vão saber de quem que é. Você já me xingou no Twitter, Lorena? Que história é essa? Vamos lá, guys. Corrigir então. A primeira pessoa que eu vou pegar a flechinha aqui, essa resposta que está aqui, que foi... I am furious because my phone is bad. Olha só, quem será, hein? I am furious because my cell phone is bad. Eu acho que não é Lorena. The next one. My cousin. Tem que girar assim, porque a galera sempre vocês mandam a parada do lado errado da câmera, tá ligado? I'm reading a book and it's fantastic. Gostei desse aqui também. Depois eu falo o nome. And it's fantastic. Em vez de você falar, né? Fantastic. Em vez de você falar very nice, vai ser fantastic. Very good, fantastic.
Coloquei aqui na frente aqui do good aqui, fantastic, mas né, deve saber a ideia. Você fala, também serve no lugar do very nice, né? It's very cool. Não necessariamente só do good. Uma outra aqui. My friends fall in the streets and it was hilarious. Ou seja, eles são tipo... Se não tivesse, tinha sido engraçadinho. Was walking the streets as well, tá? And it fell. It was hilarious. Quem fez isso aqui, por favor, só corrige, porque eu acho que o exercício tinha colocado fall here. But it's the past, so you need to say fell, alright? Mais uma. Harry! Não, esse já foi. Yesterday I was devastated because I didn't want to Amanda's house. Como você já colocou o didn't, então você não vai colocar o went, né? Vai ficar o go normal, porque já tem o didn't ali indicando o tempo. Alright? Então, yesterday I was devastated because I didn't go to Amanda's house. E a última, mas não menos importante. I slept. Esse número, eu não vendo, mas eu acho que é uma. Né? I slept 1 a.m. I am exhausted. Dormi 1 da manhã, estou exausto. Bem-vindo ao clube, velho. Que horas vocês estão dormindo na quarentena? Só 3 da manhã pra frente. Aí quem fez isso aqui? No passado, o sleep fica slept, né? Que ele é irregular. Então, I slept 1 a.m. I'm exhausted. Vou tomar uma garrafa. Exhausted. Very nice, guys. Essas aqui, olha, eu vou deixar de homework, tá bom? What makes you feel terrified? Who do you think is hilarious? A gente corrige lá no Google Meet na aula de quinta-feira, junto com os listenings. Talking about listening, here we have the follow-up of the first part of the listening. So this is divided in two, like in the other lessons. So we have the first part, and here we have the follow-up for the first listening, where you can do some extra questions according to the theme of the first listening. And guys, for the presentation, a gente tem que estudar isso aí. Como é que vai rolar uma presentation? Será que no Google Meet tem como fazer presentation? Só que eles vão roubar, né? Eles vão conseguir ler o negócio e não vão nem ver. A gente pode pensar aí como é que a gente vai fazer pra gente fazer uma presentation bacana no Google Meet aí. Porque tipo assim, no Google Meet você faz lá seu PowerPoint, né? Aí você vai apresentando, tem como você compartilhar a tela também, então tem como você botar o PowerPoint pra gente. O único problema é que eu não vou saber se eu estou lendo ou não, mas eu acredito em vocês vão estar lendo. Mas esse daqui que é muito legal era assim, ó, the idea of the PowerPoint of this presentation was to create tarot cards, you know, like imagine you are a gypsy, você é uma cigana, tá vendo? And then you are going to create tarot cards and you're going to make a simulation. Deixa eu ver os comentários aqui, peraí. Foi mal, Lorena. When I get on vacation, you stay delight. Lorena, tem uma diferença, você colocou que I will stay delighted. O que acontece? O stay significa ficar, de fato. Só que eu imagino que você queria dizer que tipo assim, você vai se tornar, vai mudar de situação, vai ficar tipo assim, vai ficar no sentido de se tornar muito feliz. E aí, quando vai ficar no sentido de se tornar, você usa o get em vez do stay. Stay é tipo permanecer, entendeu? Imagina só, eu tô na rede, né? Tô lá de boaça, tô relaxadão. E eu decidi que vou ficar na rede por mais 2 horas. Aí você fala assim, I will stay here, I will stay relaxed. Quer dizer, você vai continuar relaxado.
é permanecer, entendeu? Esse é o state, ficar, de permanecer. Agora você fala assim, olha, eu vou para a rede agora, aí o get relaxed, quer dizer que você não estava relaxado, você vai se tornar, vai ficar relaxado. Então, essa é a diferença de você usar o stay, mais um adjetivo na frente qualquer, tipo stay happy, get happy, entendeu? Então, essa é a diferença de usar o stay e usar o get. O stay é para permanecer, como se você já estava naquele jeito, você vai permanecer, e o get é o sentido que você vai ficar daquele jeito. Entendeu? Nos comentários, tá lá, não foi mal. Porque, tipo assim, quando eu tô no OBS aqui, aí não dá pra ver os comentários. Eu vou arrumar um jeito depois de resolver isso. Beleza. Então, tava falando da presentation, né? A ideia aqui, you have to make the tarot cards and imagine what a gypsy é uma cigana e vai fazer pra gente uma leitura de cartas. Aí a gente vai escolhe na hora, vocês vão falar lá, escolhe uma das 5 cartas. Aí vocês vão criar um significadinho, entendeu? Pra cada uma. Aí a gente vai, eu vou querer saber minha sorte. And guys, the review part of this lesson was how. E a gente viu, não um how, mas during the course from level 1 to level 6 we saw at least 7 hows. It all started in the beginning, long time ago, with how. How are you? Remember? Lá no level 1. How old are you? Que foi o segundo. Quantos anos você tem? Beleza. Depois a gente começou a entrar nos how much, how many da vida. Fernandinha sempre perguntava. Não sei se agora já está 100%, mas Fernandinha era clássico. Falava assim, é negócio diferente de how many, how much. Tipo, do dia. Mas é isso aí. Depois aprendeu, nunca mais perguntou, assim, de saudade. Então vamos lá. Lorena, dá pra fazer tudo pelo Google Meet? Dá. Dá pra colocar memes no Google Meet? Não. Não, tô brincando, é só por isso não. É porque quando eu faço pro YouTube, se uma pessoa chegar atrasada, não sei, tipo, talvez você esquece da live, mas se a pessoa não puder ver também, fica no YouTube, então dá pra ela ver depois, entendeu? No Google Meet eu estou estudando se funciona isso, se tem jeito da pessoa ver depois, quanto tempo fica lá disponível, se eu posso tirar e colocar a disponibilidade do vídeo gravado na hora que eu quiser, todos os detalhes, sabe? Aí, por enquanto, pelo que eu sei do YouTube, né, que a gente consegue deixar lá e tirar quanto quiser, pelo menos na parte de explicação. A parte de explicação é bom fazer no YouTube que fica gravado lá e tal. E a parte dessas partes de resolver, conversar, a gente faz pelo Google Meet. Mas é tipo assim, tem que ver também no Google Meet, às vezes dá pra fazer realmente tudo por lá. Só que tipo assim, esse negócio do coronavírus pegou a gente tão de surpresa que tipo assim, a gente tá aprendendo tudo do nada, né, velho? Nunca pensei em fazer uma aula online, porque, né, a gente acostumou com a aula presencial a vida inteira e do nada, de uma hora pra outra, pá, se vira aí, moleque. Aí nós estamos adaptando. Agora na aula de quinta a gente vai fazer por lá. Se der certo e for bom o esquema, a gente fica por lá e tal, a gente vai adaptando. How much significa então quanto custa, usually. Na verdade significa quanto, tá? Porque o quanto você pode usar nos dois contextos. For example, você fala how much is the book, que é quanto é o livro. But you can also say how much water do you want, que é quanta água você quer. And remember, how much is only used for uncountable, ok? Que a tradução é quanto ou quanta, não conhece no final, quanto ou quanta. Different from the next one, that is how many. How many is quantos or quantas, and you use for countable things. So in this case, for example, how many apples does a friend eat for the pie? Quantas, né? In the plural, so we use for countable. E aí, na hora de responder, só para lembrar aqui rapidinho, né? Você pode responder com número, nada impede. For example, how much water do you want? I want 2 glasses of water. Nada impede. Mas você pode falar pouco. E para falar pouco, use a little. Alright? Para incontável, o pouco é a little. E diferente do how many, né? E poucos no caso, como natural, a few. Para falar muito, aí é tanto faz. Pode falar o a lot para os dois. Okay?
So in this case, for example, you can say, I want a little water, I want a lot of water. My friend needs a few apples, my friend needs lots of apples, a lot of apples. Right? How many times é basicamente uma coisa, how many, né? Quanto, só que está contando uma coisa aqui que é mais específica, é vezes, né? How many times a week do you play soccer? Quantas vezes por semana do you play soccer? So, when you're going to answer this, you can say like 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, infinito, né? Só one time, que é uma vez, que usa mais a palavra once. Once upon a time, remember? Então, a palavra once, né? Você usa mais quando você falar uma vez. E 2 vezes é twice. Alright? Remember that? But, of course, como how many, você pode usar as coisas how many também. Você pode falar a few times, a lot of times. Same thing. How often? We saw this on book number 2. And it's talking about frequency. Remember? So how often do you clean a bedroom? Basically, we have the 3 extremes, let's say that. Always, sometimes, and never. E tem uns meio termo, né? Que é usually, ou então quase nunca, you can say hardly ever. Rarely. So how often do you clean your own bedroom? I always clean my own bedroom. I sometimes clean my bedroom. I never clean my bedroom. Remember the position. You put the verb of frequency between the subject and the verb. For example, in this case, I never clean my own bedroom. True story. So, in this case, the verb of frequency has to remain in the middle of the subject and the verb, right? I never clean my bedroom, in this case, like this. And how long? Yeah, duration, right? How often is frequency, and how often frequency, how long duration. How long does a shower last? Remember the translation of last, além de ser último também é duração, né, de durar, quanto tempo seu banho durou. And you can say here, normal, it's a normal answer. My last shower lasted. Look at that, guys. We have 2 last in the sentence. Primeiro aqui significa no último, né? O último banho, meu último banho. E aqui o last é do sentido de durou, né? Durou 10 minutos. Você vai ver aqui do passado, olha. My last shower lasted 10 minutes. And how plus adjective, que é o quão, né? Esse aqui é o primeiro, quando eu falo com vocês lá, você já traduz de cara, não precisa nem explicar nada. If you say how big is your house, you know that it's quando, quanto. How big is your house? And the answer may vary. You can say a lot of things in the answer. You can say my house is very big, my house is huge, my house has 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 backyard. You can describe my house is so. You can make a lot of answers here. Alright? So guys, I would like you to do the homework. E aí na quinta-feira, for Thursday, né? E a gente vai estrear o Google Meet, vamos ver o que rola, se é top mesmo. Mas aí a gente vai ver. Vou ver a cara suas. Saudades de vocês. The homework will be page. Confere aí se essa página tá certinha, porque meu livro aqui, como eu editei, ele ficou zoado. Página 31, 32, alright? Complete the columns with house, the different types of house, and the part of the grammar here. Make a story using 4 of the 5 words below. The presentation, ainda não, vamos ver como é que funciona o Google Meet lá, se der certo, a gente faz a presentation por lá, tá bom? Se é isso que o Floriano tá falando. Realmente agora fiquei confuso. Mas é isso aí, alright? Ficou os comentários aqui, ficou rico mesmo. What?
Galera, eu vou estar no WhatsApp aqui, tá? Vou acabar de corrigir um por um aqui, das perguntas que vocês fizeram, das respostas daquela hora, tá bom? E aí eu vou passando com um por um aqui pra gente corrigir as fotos que vocês mandaram e acabar de corrigir, tá bom? Espero vocês no WhatsApp até quinta-feira, se Deus quiser. Vai estar tudo certo.